Muito bem. Vamos começar hoje uma caminhada juntos como pastores dessa obra. O Senhor já nos advertia sobre algumas fraquezas nossas e quando a gente lembrava do Evangelho de hoje, o que acontecia? A gente percebia a visão que o Senhor nos dava daquela casa, né, destruída, é porque a gente não vigiava, né? Não vigia, não protege a casa. Não é só as paredes que protegem a casa, não. O que a gente faz ao redor dela também. Quantas vezes você já viu ali numa curva de uma estrada alguém botar uma pedra bem grande na frente da casa? Né? E isso tem protegido muitas casas. Lá na minha rua eu vi ontem, né? Tinha até um cara botou uma pedra desse tamanho na rua vizinha que passa para a turma não tirar fino na casa dele. Não sei se está certo, se está errado. Dá um fim, né? Não sei se está certo, se está errado, mas o certo, meus irmãos, é que nós precisamos ter esse cuidado, né? Senão o inimigo vem e começa a bagunçar com a nossa vida. Mas nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o Senhor que quer pastores. Nosso Senhor quer pastores. É um texto que a gente vai... Tudo que está... Vocês podem anotar algumas coisas se quiserem, mas tudo que eu vou colocar aqui, nós vamos ter... escrevi numa apostila para vocês, para facilitar, certo? Então, vocês estão vendo aqui essa imagem que eu achei muito interessante, que é as ovelhinhas olhando para esse báculo, para esse cajado. E quando eu estava pesquisando, eu percebi que tem um nome escrito nesse cajado. Acho que eles sentiram o cheiro do pastor, não foi? Estão tudo ao redor do cajado. Olha aí, tudo esperando. Está escrito João Paulo II, bem aqui, o cajado dele. Eu acho que é isso. Eu fiquei muito impressionado com essa cena aqui, todos eles olhando para o cajado. Eu acho que a ovelha precisa... o Papa Francisco diz isso no Evangelho Gaudium. Ele diz assim, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele precisa ter o cheiro da ovelha. Né? Aí, Atos capítulo 20, versículo 28. É bom a gente abrir e grifar isso aqui, sabe? Esse texto, grifar mesmo assim. Porque essa passagem me chama demais a atenção. Somente a vocês que são pastores. Eu estava dizendo assim, olha, essa reunião ela não é opcional, ela é fundamental para a comunidade. Então, aconteça o que acontecer, né? Chova ou faça sol, nós precisamos estar aqui. É um compromisso que nós estamos fazendo com o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28. Grifem, anote isso no coração. O que diz? Cuidai de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o próprio sangue. Não precisa nem a gente comentar muito, né? Primeira coisa que ele diz, cuidai, por isso que a oração a gente dizia, Senhor, caia por terra todo o mal que está em mim. Nós precisamos cuidar de nós para cuidarmos das nossas ovelhas. Esse cuidar de nós começa aqui, nessa reunião de pastores. E aí ele diz, cuidai de vós mesmos, é a primeira parte. Cuidai de vós mesmos. Exatamente. Espiritualmente. É verdade. Então, nós temos essa obrigação de primeiro cuidar de nós. E onde é que está o hospital nosso, né? Do cuidado, a oficina do cuidado é essa reunião de pastores. E diz mais, cuidai de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ou seja, as ovelhas não são nossas e são caríssimas. Caríssimas. Porque foram compradas com sangue. Foram compradas com o sangue de Jesus.
Por isso nós não podemos brincar de pastorear. Nós não podemos simplesmente dar uma de meros espectadores. Nós somos atores desse processo de santidade. Começa por nós, pelas ovelhas. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor me deu no momento em que me encontrava diante do Santíssimo Sacramento, orando aflitamente pela paz e bem. O Senhor insiste e persiste. Pastores é o que Ele deseja. Ele quer pregadores, Ele quer cantores, Ele quer profetas, Ele quer sábios, pessoas com dom de milagres. Porém, sua predileção é pelos pastores. Sejamos obedientes aos apelos de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra tem que estar o tempo todo nos nossos ouvidos e coração. Afinal, as ovelhas foram adquiridas por seu sangue. Cuidemos de tal modo que, se for necessário, derramemos o nosso sangue também. Essa é uma dura realidade. Deus não nos chamou para simplesmente coordenar, ordenar as coisas. Deus nos chamou para sermos pastores. Não pastoradores, né? Que é outro problema. A gente pode ver isso no outro momento. Tem gente que são pastoradores de ovelha. A ovelha não pode fazer nada, não tem mais vida. Você é dando em cima direto, assim, né? No bom e no mau sentido. Então vamos lá. Do chamado. Na época de Jesus, os discípulos escolhiam seus mestres. Qual deles se afeiçoava aos seus anseios de servir? É Jesus quem muda radicalmente esse modo. Jesus é quem escolhe seus discípulos. Primeira coisa, Jesus me escolheu. Antigamente as pessoas olhavam e diziam, eu quero seguir o Mardônio. Porque ele tem mais, ele escuta mais, assim, pelo tamanho da orelha, é possível que ele seja uma pessoa que escute mais, tenha mais paciência, não é? Ou então eu escolhi o Gil, porque no cansaço eu posso encostar minha cabeça na barriga dele. Tal. Essas coisas. Mas só que nesse novo tempo que Jesus inaugura, Ele vai inaugurar um tempo novo. É Ele que escolhe. Outra característica do chamado. Na sua quase totalidade, escolhe os mais fracos para confundir os fortes e os mais simples para confundir os mais sábios. Você já fez essa pergunta? Por que eu, Senhor? Por que você me escolheu? Por que você me botou aqui? Que marmota é essa? Está vendo que eu não tenho capacidade, condição, e o Senhor disse, ainda bem. E quando a gente não sabe de nada, nosso Senhor diz, ainda bem, que agora é comigo somente. Não me atrapalhe, deixa eu fazer. Apenas obedeça. Vai dar certo. Né? Então, o único problema é a gente ficar atrapalhando Deus, né? E quem é muito sábio, quem sabe muitas coisas, quem já tem tudo mastigado, às vezes fica fechado para a escuta de Deus, porque acha que já sabe tudo, né? E o novo de Deus passa despercebido, porque a pessoa já está tudo planejado, né? Aqui é uma história muito conhecida nossa, que é a história de Frei Marcel, que pergunta, por que a ti? Por que a ti mais do que a outro qualquer? Eles estavam caminhando, né? Frei Marcel, muito alto, muito bonito, muito eloquente, pergunta para Francisco, por que a ti? Mais do que a outro qualquer. Francisco perguntou, o que quer dizer com isso, irmão Marcel? Francisco não entendeu nada. De acordo com as regras do mundo, Frei Marcel diz, tu, Francisco de Assis, não tens nenhum motivo para cativar a atenção popular. Não é bonito porque todos querem te ver. Não é bonito, né? Porque todos querem te ver. Não és eloquente porque todos querem ouvir-te. Não és sábio porque todos querem consultar-te. Por quê? Porque é que todo mundo acorre a ti quando não tens nada para atrair. Qual é o segredo do teu fascínio? Interessante, né? Quando ouviu isso, Francisco ficou emocionado e louvou ao Senhor, dizendo, obrigado, Senhor, por teres revelado as grandes verdades às almas transparentes. Depois respondeu a Frei Marcel, queres saber por que eles vêm a mim?
eu vou te dizer, é para confundir. Só isso. A palavra é essa. Ó, Frei Marcel, Deus olhou para a terra e não encontrou criatura mais incapaz. Ele também exagera muito. Criatura mais incapaz, inútil, ridícula do que eu. Justamente por isso, ele me escolheu para ficar bem claro diante de todo mundo que o único magnífico é o Senhor. E acabou-se. Por que ele escolhe os fraquinhos? Porque a glória é dele. A glória é do Senhor. Não, o Senhor também, nosso Senhor também escolheu os sábios. Ninguém pode duvidar da sabedoria de Paulo, meu Deus do céu. Grandes homens como Inácio de Loyola, né? João Paulo II, o cara falava 12 idiomas. Ele falava muitos idiomas fluentemente. O cara era uma capacidade, né? Escolheu também. Mas na sua grande maioria, ele escolhe os fracos. E Francisco dá essa resposta. Pois se eu tivesse alguma bela figura, uma eloquência arrebatadora, o povo ia dizer, é a sua beleza, é a sua sabedoria, é a sua eloquência. Mas como não tenho nada disso, as pessoas são obrigadas a concluir que é o Senhor. Em resumo, ele me escolheu para confundir a nobreza, a grandeza, a fortaleza, a beleza, a sabedoria do mundo. E conclui, Frei Marcel, nós nada temos. Tudo é dom de Deus. E o homem que se apropria dos dons de Deus é um ladrão. O irmão que se envaidece por suas qualidades, que não lhe pertencem, é um ladrão vulgar. Quem busca aplauso para si, quem se promove às custas de Deus, é um grande ladrão. Ele diz, né? Então, assuma isso. Primeira característica, é Deus me escolhe. Segundo, escolhe preferencialmente os mais fracos, os mais incapazes. Uma característica do pastor, compaixão pelo povo que sofre. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Mateus capítulo 9, 36 ao 38. Jesus olha. Quando Nosso Senhor diz essa frase, ele vem de uma longa série de pregações, de sofrimento. Ele está sabendo também, em outro texto, né, que João Batista tinha sido assassinado e tal. Ele olha para aquele povo, ele desce, olha para aquele povo, em vez de despedir, ele chega, né, e diz assim, é como ovelha sem pastor. E começa e volta a pregar. Quantas vezes a gente quer dormir, né, quer se deitar, o telefone toca, aquela ovelha machucada, abatida, ferida, e às vezes carente, que a gente não pode simplesmente atender e dizer assim, dá para perturbar depois? Não, você dizer, meu irmão, aí você vê, você percebe. Então, é preciso ter essa compaixão o tempo todo, compaixão. É a palavra que deve estar mais no coração do pastor, compaixão, compaixão. Você sai ali para o Parque Urupê, lá da sua casa, né? E vai lá, movida de compaixão. Chega lá, talvez ninguém para te ajudar, mas você sabe que você é necessário naquele processo, naquele lugar. É uma coisa a Marliene, o Gil, cada um de nós. Esse é o grito do coração de Jesus. Ele sabe que seus irmãos estão sofrendo, abandonados, sendo explorados por lobos disfarçados. Modelo de pastor. Vamos ao nosso modelo. Qual seria o modelo ideal para o pastor? Jesus é o nosso modelo. Tem outro não. Jesus é o nosso modelo. Muito obrigado. Deus lhe deu um bom pastor. Jesus é o nosso modelo. Estava pegando esse texto, o texto do profeta Isaías. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas. O cara é escandaloso, né, com a ovelha, é ciumento e tal. Não, o modelo é Jesus. Está sempre pronto a proteger, a curar, a sarar,
a dar uma palavra de ânimo. Não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. A ovelha está no chão, a gente acaba de enterrar, né? Falei para você, não disse. Quebrou a cara porque quis. Não. Lembra que a gente tem que ter compaixão? Muita compaixão. E qual é o nosso modelo? Jesus, que sempre, quando via alguém caído no chão... Veja a história de Pedro, gente. Jesus desperta em Pedro uma resposta àquela traição. A resposta dizendo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se fôssemos nós, a dizer assim, seu traíra, você vai para o inferno, como é que você teve coragem, eu sozinho apanhando e tal, e você na nega, diz que não me conhece, pô, eu também não te conheço não. Jesus vai tomar uma atitude completamente diferente. Ele nem toca nesse assunto. A gente percebe que ele está fazendo Pedro tomar uma outra atitude porque ele pergunta 3 vezes, que é o número de vezes que Pedro nega Jesus. É o número de vezes que Jesus faz ele afirmar que o ama. Então, quando a ovelha cai, quando a ovelha padece, nós precisamos fazê-la se levantar, reconhecer o seu erro, mas passar por cima, superá-lo, não ficar martirizando assim, enfiando um prego no buraco da ferida ali o tempo todo, né? Que a gente gosta de fazer isso, né? Ficar o prego no... Bom, ele é conselheiro admirável. Ele é manso e humilde de coração. Então você tem que ser assim. Ser um conselheiro admirável. Buscar ser manso e humilde de coração. Esse é o modelo do pastor. Nosso pastoreio deve ser a imagem fiel de Jesus. O nosso verdadeiro pastor, em todas as decisões, deve se colocar no lugar de Jesus e ver se na situação em que se encontra ele agiria assim. Você se pergunta, Senhor, como você faria numa situação dessa? Se fosse tu, Senhor, como é que você ia fazer? Como tu faria nessa hora? Você mandar ele embora? Você mandar criar vergonha na cara? Então você vai se perguntando. O rebanho é o reflexo do pastor. É bem verdade que esse reflexo é uma conquista, mas é também uma verdade a sua realização. As ovelhas oram quando o pastor ora, ela jejuma quando ele jejuma, se alegra quando ele está feliz. Pode acreditar, gente, houve um episódio há uns dias atrás aí em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, lamentável, lamentável. Um padre que construiu a igreja, já era pároco daquela paróquia, ele era carmelita, frade carmelita. E ele construiu a igreja e tal, só que ele tinha uma pregação, gente, muito fora do que a igreja pede. E aí o que aconteceu? Mudou o provincial e às 11 horas, ele tinha ficado só com a missa das 11 horas. Nesse dia, o provincial foi celebrar. A igreja ficou lotada. Quando o padre começou a celebrar a missa, o povo partiu para cima. Vocês chegaram a ver o que aconteceu há uns dias? O povo partiu para cima, o padre começou a missa querendo o padre antigo. Então, a igreja estava super lotada, gente. Super lotada. Aí eles partiram, começaram a bater no altar e dizer, a missa acabou. E o padre se viu aperreado, era a nomeação dele, aquela missa de nomeação. O que ele faz? Ele vai lá para os pés de Nossa Senhora e começa a rezar o texto. E o povo gritando, esculhambando, queremos o outro padre, aqui a igreja não é do povo, é do padre fulano, e pá. Aí a gente começa a analisar, por exemplo, a história do Padre Pio. A igreja, na época, algumas pessoas mal intencionadas dentro da igreja convenceu o Santo Ofício, que era um departamento da igreja, para embargar o Padre Pio. O que aconteceu? O Padre Pio passou quase 10 anos sem celebrar a missa e sem confessar. O povo deixou de ir para a igreja? Deixou não. Todo mundo ia para a missa.
Eu lembro de uma cena, inclusive no filme dele, quando o rapaz chega para dizer assim, Padre Pio, não é justo que eles tirem o senhor, isso é inveja, o senhor é um santo, e esse bispo que está atrás do senhor, ele tem uma mulher. Aí o padre larga a mãozada na cara dele. Não me defenda acusando a minha igreja. Não me defenda acusando a minha igreja. E o cara sai pro mato, passa a noite todinha chorando, né? Lembra? Ele chora, chora. Por quê? Padre Pio nunca deixou que ninguém falasse mal da igreja. Olha a diferença de pastoreio, do que um pastor diz. E aí, quando esse cara volta, ele abraça, diz assim, você teve uma noite difícil, hein? Porque ela tá com os olhos inchados, né? Ele abraça, dá outro tapa e abraça ele. Chama ele de malandro, né? Era, malandro. Aí, malandro. Não, tô brincando. E, gente, esse padre causou uma revolta nos seus paroquianos. Os seus paroquianos, ele, por exemplo, primeiro ele pregava que os dogmas eram invenção da igreja. Não existia. Que os milagres de Jesus era só historinha. Bom, ele dizia muita coisa errada. E a igreja, sabiamente, foi, tirando. E o povo se revoltou. É um povo mal formado, que é o espelho do pastor. No caso do Padre Pio, o que eles fizeram? Eles ficavam rodando lá o convento, né? Iam para a missa, todo mundo rezava em silêncio, rezava, ficava rodando. E fizeram manifesto. Escreveram carta. E foi uma atrás da outra. E forçaram até que o Vaticano reconheceu e voltou. Autorizou ele a voltar a celebrar. Mas o Padre Pio nunca deixou. Veja, as ovelhas é um pouco do espelho do pastor. Esse povo que agrediu lá na igreja, lá em Minas Gerais, há poucos dias, era um povo que? Mal pastoreado, mal formado, formado para aquele padre. E o Padre Pio, estou fazendo aqui um paralelo para a gente ver. Se as suas ovelhas estão revoltadíssimas com a igreja, com a comunidade Paz e Bem, se põem a falar o tempo todo uns dos outros, façam análise se isso não começa de você. Se você quer suas ovelhas obedientes, obedeça. Se você quer suas ovelhinhas na reunião no horário, chegue no horário. Se você quer que o seu povo ore e jejue, ore e jejue. Não tem outra, gente. Ou a gente é um espelho para as nossas ovelhas, ou não, nós sempre vamos ser. Elas têm um referencial. É claro que tem muitos cabritos no meio das ovelhas, né? Teimosos e tudo mais. Mas veja só a atitude desse povo. É tanto que tinha um cara que escreveu num blog dizendo assim, aquelas mulheres que entram nas nossas igrejas com os peitos lá de fora, fazendo manifesto com um pintado, insultando, vão entrar muito mais ligeiro no céu do que esse povo que vive na missa e foi lá, atrapalhou o culto sagrado. E se diz católico e comunga. Um dos especialistas até questionou, bom, se esse padre não acredita no milagre de Jesus, eu acho que essa Eucaristia não vale. Porque a intenção do sacerdote é importante na hora da transubstanciação, né? Então, se o padre não acredita, o pessoal estava comendo era pão mesmo. Bom, Mas mesmo ele não acreditando, Jesus é possível que não. Porque a questão está na intenção do sacerdote. Uma coisa é eu ter uma dúvida. Outra coisa é eu dizer, isso não é Deus. Deus não faz milagre. Ele tinha dúvida. Mas ele, onde realiza? Ele pedia sempre ao Senhor a graça de crer. Não é uma pessoa que diz assim, não, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Deus, é só uma representação. Mas acontecia a consagração? Não. Alguns dizem que não acontecia. Nesse caso, não, porque vale também a intenção do sacerdote. Viu? Ele pode estar bêbado, caído no altar, mas se ele acreditar, isso vai acontecer. Bom, ao contrário dos mestres do seu tempo, Jesus não veio para ser servido, que é outra característica do pastor, né? Trouxe em si mesmo as marcas de um verdadeiro pastor, pondo-se sempre a serviço das ovelhas. Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Nossa missão no pastoreio é também lavar os pés dos discípulos. Tem um texto que eu acho muito bonito, esse de Lucas, né? Capítulo 25, capítulo 22, do 25 ao 30. Diz assim: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs ao meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, nosso Senhor diz assim, nós não estamos aqui como os poderosos, né? Nós estamos aqui como aquele que serve. Então a gente tem que ter nós precisamos ter sempre essa consciência dentro de nós. O Senhor me chamou para servi-lo e cuidar daquelas ovelhinhas que são, principalmente as mais perigosas, as mais difíceis. É muito bom pastorear quem obedece. É uma beleza. É coisa boa. Mas o pastor, ele é principalmente para aquelas que estão mais arredias, que dão mais trabalho. Nós devemos nos abrir para essas ovelhas, somente nos grupos de orações. Demorar tempo, terminou o grupo, chama. Meu irmão, você estava tão inquieto, virou e olhava para o relógio e não sei o quê. A gente não pode estar chamando a atenção o tempo todo, né? Mas depois a gente pode conversar. Está acontecendo alguma coisa? Por que você está assim? Outra coisa, gente, quando a ovelha mais arredia se sentir sofrendo, não se preocupe. Se você for um bom pastor, ela vai lhe procurar. Você vai ser uma espécie de porto seguro, né? Pastorear com afeto materno. Não consigo ver exemplo de maior dedicação e cuidado quanto o de uma mãe. Ela não dorme enquanto não tiver a certeza de que todos estão bem. Tem zelo por todos e predileção pelos mais fracos. Aquilo que eu estava dizendo. A gente tem que ter um olhar muito misericordioso para aquela ovelha teimosa, atrasada, para aquela pessoa que dá mais trabalho. A gente não deve esquecer as boas, né? Mas a gente deve ter sempre um olhar muito cuidadoso com essas ovelhas. Então, a mãe é assim. De que lado a mãe fica? Do lado de quem está sofrendo. Nem se preocupe. Se você está bonzinho de saúde, ela não vai nem lembrar de você. Agora, é por isso que antigamente a gente fingia, né, que estava doente para comer bolacha creme crack com Guaraná Wilson, né? Que era uma coisa boa demais, né? Não queria almoçar, não queria comer ovo com farinha aí. Ia na bodega comprar o refrigerante. Às vezes a gente fica até com raiva. Por que a mãe não briga, não faz isso, não faz isso, não faz isso? Fazia isso comigo, mas com ele não faz. É o tempo todo passando a mão. E não sei o quê. Se fosse eu, tá? Sei o quê. Não, acontece a mesma coisa com aquele, hein? Então eu era muito ruim, porque a mãe sempre... Pode confiar. Você era ruim mesmo. Nós precisamos fazer isso. Não se preocupe, as outras ovelhas vão ter inveja. Vão ficar com raiva. Mas esse cuidado é necessário. Se aproxime e não rejeite a ovelha trabalhosa. Pelo amor de Deus. Olha, tem algumas ovelhas aqui
que se eu fosse renegar, eu digo assim, porque são pessoas espetaculares, maravilhosas. E a gente precisa confiar na graça de Deus, na graça que supera a natureza. Deus age, gente. Deus age. Por isso, insista 1000 vezes, se for necessário. Postura do pastoreio. No pastoreio. Todo pastor, coordenador, líder, ele tem que tomar alguns cuidados. Inclusive, algumas ovelhas, elas são muito carentes. Então, uma pessoa, no seu ministério, no seu grupo de oração, tem uma pessoa que acabou de se separar, ou que está com alguma crise de relacionamento. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a pessoa está carente. Pode estar. E pode se apoiar em você e tal, e confundir as coisas. Por isso o pastor tem que estar bem atento e tomar alguns cuidados, algumas posturas. Também não pode rejeitar. Porque às vezes nem a gente lança um olhar desconfiado do outro e no entanto nem é, né? A pessoa está só querendo escutar uma palavra, porque ela não quer estourar, porque ela não quer fazer as coisas erradas, porque ela confia em você. Por isso tem que ter muito discernimento. A gente vai ver isso já já. O pastor deve estar sempre pronto para servir. Nosso semblante deve ser sempre acolhedor. Nunca mostrar chateação pela importunação da ovelha, mesmo que essa seja insistente. Então, paciência, paciência. Nos momentos de extremo cansaço, busque em Deus forças para servi-lo. E lembre-se nessa hora do conselho dado por São Paulo aos cristãos de Éfeso. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. É a alegria do pastor, né? Poxa, eu estou cansado, mas eu vou fazer isso. Eu vou me debruçar nessa situação. Devemos nos trajar dignamente. Gente, eu conheço, isso não acontece, né? Só na paz e bem não, né? Claro. Aqui a gente até tem um jeito mais comportado e tudo. Mas é muito triste a gente ver uma pessoa que vai para um grupo de oração, ou coordenar um grupo de oração, dar uma palestra todo esmanzelado, né, gente? Todo requenguelo. Não se ajeita, não se produz, né? Vai pregar, não é que não tenho nada contra não, mas pregar de chinela havaiana, né? Gente, a gente tem que cuidar. Tem que colocar uma coisinha a mais. Eu, assim, que arrebentei meus sapatos, né? Não aguentar. Aí eu comprei essa chinela aqui que tá mais ou menos assim, mais decente que uma havaiana, né? Porque também não posso ter 2 pares de sapato no momento, né? Só ter um. Se eu for usar, vai gastar todinho o bichinho. Então, mas a gente percebe quando você foi para o grupo de oração, foi pastorear, foi fazer um grupo de qualquer jeito. Então, é preciso que a gente se traz dignamente. Não me refiro a roupas finas, mas a roupas decentes. Típico de alguém que representa, embora em grau muito inferior, a imagem de Cristo bom pastor. Quando eu chego aqui, eu estou representando Jesus. Eles vão ver Jesus em mim. Então eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem arrumadinho. Eu tenho que preparar bem as coisas. O ambiente. Né? Que as vossas conversas sejam temperadas com sal e saber responder a cada um devidamente. Colossenses 4:6. Faz-se necessário cuidado redobrado com o que se fala. Não perca tempo com conversas tolas. Isso não quer dizer que a gente deixe de lado o bom humor. Estamos aqui entre irmãos, na mesma mesa, entre pessoas, a gente brinca e tudo, mas quando as ovelhas estão perto, aí deve-se ter cuidado. Com qualquer coisa que se diz ou com qualquer brincadeira que se faz.
O pastor não é um ditador, mas um irmão. Depois a gente, em casa, né, vocês vão ler aqui Tiago 3, 1, 12, falando sobre os pecados da língua, né? Tem que ter cuidado, né? Muito cuidado com isso. Continuando. Não beba em público, sob hipótese alguma. Não beba em público, sob hipótese alguma. Isso aqui é uma coisa. Em casa, você gosta de um vinhozinho? Vire a perna. Mas em público, não. A Luísa contou uma história que no início da caminhada, não foi, Luísa? Ela foi para um grupo de oração e tal, nos primórdios. E o cara que estava pregando, depois ela foi para uma vaquejada e encontrou o cara lá que era um foguete. Ela disse, ixi, aquele Deus que ele pregou não tem nada a ver. Quer dizer, ele disse uma coisa e fazia outra, era a postura dele. Então, beber em público, sob hipótese alguma. Não frequente ambientes ou festas onde se promova o alcoolismo, a prostituição, a libertinagem ou qualquer tipo de agressão contra os cristãos. Salvo se for para retirar sabiamente a ovelha de lá. Você vai para lá, você diz, eu vou lá porque eu vou resgatar essa pessoa. Mas, gente, você vai para um ambiente em que a pessoa fica falando mal do padre, da igreja, esculhambando. Se não for a sua família, não vá não. Porque a nossa família a gente não escolheu, né? Escolheu. Ah, tem irmã que é esculhambado, tem não sei o que e tal. Tem todo tipo de... Essa família nós não escolhemos, é a nossa família. E outra coisa, na nossa casa, nós somos verdadeiramente nós. Todo mundo sabe. Ah, essa conversa não, pai. Tá? Agora as pessoas percebem quando a gente muda. Mas nem sempre leva a gente a sério, né? Nem sempre a gente leva a sério. A gente vai pagar. Vai pra lá, macho. Vai, não sei o quê. Te conheço. Só que elas percebem. Quando estão no aperreio, elas procuram a gente. Agora, o povo de fora, ambientes que falam mal dos padres, que ficam esculhambando e tal, meu irmão, se afaste. Você pode até estar pronto para não se deixar influenciar por estes locais, mas com certeza as ovelhas não estão prontas para ver você com 1 litro de cerveja. Não está pronto. Eu até contei a história de que eu fui pegar eu comprei um ar-condicionado usado, que a gente podia comprar um novo, e eu disse, eu queria um recibo, ó. A moça disse assim, vamos aqui, eu não tenho aqui nessa loja não, tenho na outra. Quando eu entrei era um sex shop. Gente, que coisa constrangedora. Aí eu, meio-dia, em frente ao terminal rodoviário, saindo com a nota fiscal, com um recibo na mão de um sex shop. Imagina. Bom, eu não sabia. Quando eu entrei, eu achei estranho. Aí na porta tinha sex, eu já estava na porta. Bom, mas a questão não é essa. A pessoa me vê saindo meio-dia de um sex shop com uma nota fiscal, com um recibo na mão, disse que ele comprou, que foi que ele comprou. Eu acho que ele tá usando. Então, a gente precisa evitar certos locais, certas coisas. Né? Se for para evangelizar, eu entro, que eu rejeitei isso até no cabaré. Não tem problema. Agora, mas eu não estava preparado para falar de Deus naquela circunstância, entendeu? Vou falar outros conselhos. Não se deixe levar pelas aparências. Por pior que seja alguém, busque ver e mostrar as qualidades que tem. Às vezes a gente olha e vê somente... O pastor ele tem que ser um garimpeiro, né? Observar aquela ovelha e buscar nela o que há de bom. Parar de ficar só botando defeito em cima da pessoa. Que não é isso, que não presta, que não sei. Claro, você tem que ter uma visão correta das coisas. Não pode também estar passando a mão na cabeça. Mas também não pode o tempo todo ficar julgando. A gente nunca sabe. Eu não trouxe algumas coisas sobre julgamento aqui, porque não convinha eu colocar aqui na capela. Mas, por exemplo, eu lembro de uma vez que um sujeito chegou e mostrou uma foto na sala de aula, um professor universitário. Ele chegou e disse, o que vocês dizem dessa imagem? O sujeito em cima do cavalo, com a corda laçando a cintura de uma criança, arrastando a criança pela estrada, né?
E o cara no cavalo arrastando, aí o fotógrafo tirou a foto. Aí todo mundo disse, é um cavalo. Cavalo não é o que estava embaixo, era o que estava em cima. É um monstro. Como é que pode? Ele disse, detalhe, o cara disse assim, vai piorar. Detalhe, esse cara é o pai desse menino. Aí que o pessoal ficaram revoltado. Aí todo mundo teceu um comentário negativo, ele disse, pois eu vou explicar uma coisa para vocês. Esse pai, disse lá o nome dele, era um trabalhava em rodeio, né? Ele era um campeão de rodeios e tal. E ele tinha levado o menino para passear, perto de uma colina. No momento, ele viu o menino dele gritando, pai, o bichinho estava na ponta da colina, caindo. O pai foi instintivo, né? Pegou o laço e jogou no menino. E saiu puxando. Na hora uma pessoa estava com ele e tirou uma foto. Quer dizer, se alguém quisesse tirar uma foto minha saindo do sex shop, né? Ia dizer o quê? Podia dizer o que quisesse. Nunca que eu ia pegar. E se eu contasse, gente, eu fui pegar uma nota fiscal de um ar-condicionado. Sex shop? Aham. Quem acredita num negócio desse? Então, da mesma forma com que a gente precisa evitar os lugares, assim, a gente também precisa não ter um olhar de julgamento. Jamais espalhe sua opinião negativa sobre ninguém. Rapaz, eu acho que fulano é um... Jamais. Sobre ninguém. A não ser sob pretexto exclusivo de somar forças para a sua conversão. Vem cá, fulano. O que tu acha de cicrano? Tu que é amigo dela, tu querendo falar isso para ela. Então, há uma necessidade de você dizer para alguém, mas para salvar aquela pessoa. Né? Seja puro. Valorize cada ovelha. Cada uma precisa ser valorizada. Não julgue. Não tome decisões precipitadas. Busque a verdade dos fatos. Escute bem antes de tomar qualquer decisão. Você está pronto para dar um murro na cara, mas você para, reza, reflete, procura os fatos, você vai ver que não é do jeito que lhe disseram. Com certeza não vai ser. Nem do jeito que você está pensando. Você vai sempre encontrar uma outra visão melhor. Quando a gente toma decisão em momentos de raiva ou de impulso, né? A gente fatalmente pode errar. O pastor deve ser imparcial, buscar apaziguar todas as discussões, ter misericórdia e levar todos a Deus. Coisinha, né? Coisa básica. Bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Outra característica, né? Deve ter uma fé tão palpável e contagiante que possa ser facilmente descoberta pelas ovelhas. Ele olha para você e percebe que você que é uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita. Tem que estar na sua... Você não pode só ser, você tem que parecer. Né? Você não pode ser só um homem de fé, você tem que parecer ser uma pessoa de fé. Coragem para tomar iniciativas, a iniciativa de agir e resolver problemas com um ato de fé. Você tem que ter coragem. Tem decisões que eu tomo aqui que precisa de muita coragem. E confiar em Deus. Como, por exemplo, parar um ministério, desmanchar um ministério. Quantas vezes a gente já fez isso na comunidade, quando a gente percebeu que o caminho não estava sendo correto? É um ato, uma atitude de fé. A gente percebe que foi em Deus, a gente viu pelos frutos, né? Mas a gente disse assim, poxa Senhor, você está pedindo isso de nós, que coisa, mas faça. Ter prudência, nunca ter medo, ser prudente, preste atenção. Não ter medo de fazer as coisas, mas tenha prudência. Coragem para tomar decisões, controlar situações e, sobretudo, manifestar o plano de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você tem que ter essa habilidade. Deve buscar manifestar todos os frutos da presença do Espírito Santo contidos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Os frutos do Espírito, ali contidos. Deve ser homem, mulher de oração. Aquilo que eu disse, a ovelha reza quando o pastor reza. Veja bem, profunda e contínua vida de oração pessoal.
um pastor da obra Paz e Bem deve ser mais um mestre de oração do que de instrução ou de organização. A gente tem que saber mais rezar do que até organizar. Porque o resto Deus faz. Então nós devemos ser mestres de oração. Quantas vezes você parou ali diante do Santíssimo e colocou uma ovelha ali dizendo, Senhor, como ela é cabeçuda, como ela é teimosa. Senhor, toca nessa parte, toca nessa área. Senhor, cuida disso. Senhor, sabe? Quantas vezes você jejuou por essa pessoa? O primeiro intercessor é o pastor. Presta atenção. O primeiro intercessor é o pastor. Eu lembro de uma vez, o Ministério de Intercessão ficou com raiva de mim há muito tempo. Quando numa reunião eu disse assim, eu não confio na oração de vocês. Aí ficaram tão zangados. Mas o que eu quis dizer é que eu não espero pela intercessão para me interceder. Até hoje tem mágoa. A verdade é essa. Todo pastor é um primeiro intercessor. Nós não podemos estar confiantes que só o Ministério de Intercessão é que reza. Que é isso, gente? Nós estamos à frente de um rebanho, nós temos que ser o primeiro intercessor. Ele deve colocar todos os dias, diante do bom pastor Jesus, cada ovelha a ele confiada. E visita o Santíssimo Sacramento pelo menos uma vez por semana. Ele deve ter sua vida como uma reunião de oração. A minha vida é uma reunião de oração. O pastor deve ser curado. Eita, esse é o problema, né? O pastor deve ser alguém curado e liberto, exterior e interiormente. Para que essas coisinhas, esses milindres, essas coisinhas de, sabe, coisa pequena, de vida velha que a gente continua arrastando? Tem que pedir a Deus, Senhor, me cure dessas tralhas e velharias que eu ainda trago. Seja capaz de superar seus complexos. Parar de ficar mostrando que está doente. Gente, pastor que chora para a ovelha. Paciência. Nós temos que ter... Claro, existe um momento de tristeza, de sofrimento. Às vezes você passou por um drama tão grande que a primeira pessoa que chegou você descarregou. Mas pelo amor de Deus, tenha isso como um momento de fraqueza sua. Mas não saia falando das suas fraquezas para as suas ovelhas, não. Não cometa esse erro. Elas sabem que você não é Deus. Elas sabem. Sabem que você é um homem ou uma mulher frágil. Mas elas precisam da força. Elas precisam do apoio. É como uma criança que olha para a mãe durante uma tempestade e corre para o colo dela. A mãe pode estar morrendo de medo. Mas ela precisa ter, naquela hora, coragem para dar força. Olha, se você conversa seus dramas com a sua ovelha, ela vai só ouvir. Ela só vai ouvir. Mas ela não vai fazer nada. Não vai resolver nada. E você vai se expor. Por isso aqui, por exemplo, eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Foi me dada uma ordem de que eu só me dedicasse à rádio das 6 da manhã ao meio-dia. Da tarde para a noite, a minha dedicação é para vocês. Então, na hora do problema, do desespero, da situação difícil, não partilhem com as suas ovelhas, venham para cá. Tem eu, tem a Luísa. Nós estamos aqui é para isso mesmo, gente. Mas pode confiar. Ou então escolha alguém que não seja a sua ovelha para você se aconselhar. Agora é muito importante que você tenha alguém que você confie, né? Como Jesus tinha. Uma, 2 pessoas no máximo. Você confie para você colocar seus dramas, seus problemas e tal. Nunca com as ovelhas, tá? Cheio de sabedoria, discernimento e amor. Esses 3 pilares, como um banco que tem 3 pernas, você tirar uma, ele cai. Essas 3 coisas, nunca perca de vista a sabedoria, o discernimento e o amor.
Sabedoria para conhecer o plano de Deus e como realizá-lo. Disse, Senhor, qual é o teu plano? Como eu tenho que fazer? Dá-me a graça de saber. Dá-me a sabedoria. Para você não estar atirando para todo lado. Para mim, eu penso assim, ó, com relação a enxeivos, né? Deus está nos amadurecendo em muitas coisas. Desde que nós começamos a Caravana da Paz, eu penso que nosso Senhor quer nos levar a uma evangelização mais eficiente, mais concreta, mais pessoa, entrar na casa da pessoa, olhar nos olhos. Talvez a gente ainda tenha muitas multidões. Aproximar, né? Mas esse período, esse tempo, o Senhor nos quer invadindo casas. Fazemos isso com a rádio. E façamos isso com nosso ser, né? Na Caravana da Paz. Então, a gente vai desconfiando disso, né? Deus está nos colocando. Então, tem que ter muita sabedoria para conhecer o plano de Deus e de como realizá-lo. Isto implica em dedicar-se à intensa leitura da palavra de Deus, sem a qual caminhamos nas trevas. Todo pastor tem que ter essa leitura constante da palavra de Deus. Daí, a nossa oração hoje foi o Evangelho do Dia. Vocês rezaram no Evangelho do Dia? Não respondam. Mas, à medida que a gente vai mergulhando, a igreja já dá os elementos para a gente, né? Você vê aí. Como nos abriu o coração quando o Senhor nos mostrava. Por que Ele deixou o homem lá, na região dos Gadarenos? Para que ele fosse um sinal para aqueles pagãos. Né? E é o Evangelho de hoje, rezamos com ele. Cheio de sabedoria, discernimento e amor. Discernimento. É preciso ter todo o discernimento para coibir os exageros e conduzir tudo conforme a vontade de Deus. A gente precisa ver. Às vezes o irmão, a quem está no silêncio da adoração, o irmão quer cantar, né, meu irmão? Agora é a hora do silêncio. A gente precisa entender que aquela ovelha, por exemplo, que está o tempo todo rezando 24 horas, não é bom para ela. Nós já chegamos a fazer isso. Nós fomos à casa de uma pessoa, irmã Luísa, e nós tomamos a Bíblia e impedimos a pessoa de rezar. Uma ordem. Você não pega mais dessa Bíblia até a segunda ordem. Gente, na entrada do quarto dele tinha assim um cartaz que dizia assim: tire as sandálias. O lugar em que você pisa é santo. Luiz, a primeira coisa que fez foi arrancar e rasgar na frente dele esse papel. Rasgou na frente dele. A pessoa estava em crise. Exagero, gente. Exagero. Então tem que ter discernimento para perceber que aquela ovelha está indo por um caminho completamente maluco. É demais, é demais. Outra também de menos. Então, o dom do discernimento vai nos dar a graça de perceber quando está sendo desvirtuada a graça de Deus. Amor. Faça do seu pastoreio um ato de amor a Deus, nunca de peso. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo não é por Deus. Como é que vai ser um peso? O Senhor não deu para você aquela ovelhinha que Ele comprou com o sangue dele? Esse ministério. Gente, vocês estão pegando, alguns de vocês estão pegando o bonde andando. É verdade. É tão difícil quando a gente tem que pegar, quando o Senhor nos dá uma foice e diz: entre nessa mata dentro aí, faça um caminho para os outros lhe seguir. É complicado. É difícil. Mas muitos de nós temos já essa graça. Então, o nosso pastoreio não pode ser um peso, gente. Desejo que vocês amem. Aqui eu achei muito bonito. Quando eu escrevi esse texto, faz muito tempo, eu lia muito as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz, Medjugorje. E tinha esse textozinho que ela dizia: desejo que vocês amem a todos com o meu amor, quer aos bons, quer aos maus. O amor aceita tudo o que é duro e amargo, por causa de Jesus que é amor. É difícil, é amargo, é duro, é complicado, Senhor, é por Ti. É pro Senhor. Tchalalalá.
aqui nós estamos concluindo já. Essa história vocês já conhecem, alguns de vocês, que é a respeito da fonte do pastor. Onde o pastor vai buscar esse amor, essa sabedoria, isso, tudo, né? Um dia São Tomás de Aquino visitou São Boaventura. São Tomás de Aquino, um grande santo da igreja. Foi procurar São Boaventura. São Boaventura é franciscano. São Tomás, muito estudioso, né? Disse assim, quero que me faças um favor. Preciso que me mostre tua biblioteca para ver que livros lês, porque te ouço falar tão bem que quero ver de que fontes bebes. Então, antigamente, eram aquelas bibliotecas enormes, né? E tal, ele queria saber quais eram os... É doutor da igreja, Tomás de Aquino, né? Inclusive aquele tão sublime sacramento, foi o Papa que pediu a ele para fazer a adoração eucarística, né? Toda, São Tomás de Aquino. Bom, São Boaventura levou até a sua cela, colocou a mão na cortina, puxou, atrás dela estava um genuflexório frente à imagem de Jesus crucificado. Olhando fixamente nos olhos, lhe revelou, aqui está a fonte da minha sabedoria, onde eu aprendo o que eu ensino. Aí São Tomás riu e respondeu, parece com a minha. Então, onde é que está a fonte da nossa sabedoria? Eu esperava que o cara dissesse, eu li no livro do não sei o quê, né? Naquela, não é que isso aqui de fogo, né? Que tem? Li não sei aonde, li isso. Não. Primeira fonte. Mandava era luz da dele, não era? Aqui é a fonte, gente. Ele era os livros dele eram... Jesus Cristo é a nossa fonte. A fonte do pastor. Por isso que, aqui algumas dicas, nós estamos só iniciando uma caminhada, mas eu espero que essas instruções de hoje comecem a nos fazer perceber que nós não estamos aqui por acaso nem para brincar. O Senhor nos deu um rebanho para cuidar. Uma cançãozinha para a gente encerrar aqui, né? Cadê a viola? Pode ficar sentadinho mesmo enquanto distribui essas folhas aí. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhe darei. Fecha teus olhos um instante. Pede a Deus a graça de ser um bom pastor. E apresenta ao Senhor o teu ofício de pastor. O teu cansaço, teu medo, tua falta de discernimento às vezes, incertezas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhe darei. Pedir a Nossa Senhora que nos ensine, com seu olhar de mãe, a sermos bons pastores. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.